Este é o espaço da espada do Espírito em ação. Ouvintes do programa Espada do Espírito em Ação, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês e a graça que da sua parte vem encaminhe os passos na direção da vitória e na resposta que muito se procura. Estamos hoje a começar com o tema Conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Vamos tirar esta referência, a primeira, nesta sequência, de Oséias 6. Oséias 6, vamos tirar o versículo 3. Oséias 6, 3 está escrito assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Vamos orar e sujeitarmos-nos ao movimento e direção do Espírito Santo. Vamos orar. Pai, te louvamos, te bendizemos, te celebramos porque és Deus, porque a vida vem de ti, tudo que existe procede e depende de ti. Aqui está, Senhor, um espaço que é na sua totalidade para louvor da tua glória. Portanto, tome, Senhor, o teu trono, o lugar da tua instrução. Dali faça com os teus filhos, faça com aqueles que ouvem aquilo que está no teu coração, que é bom, é agradável, é perfeito. O programa, Senhor, está entregue nas tuas mãos e em tudo o que acontece nele, desde agora e para sempre. O teu nome, ó Pai, seja exaltado e glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ora, muito bem, aqui está um tema que pretendemos que nos leve alguns dias a expressar e conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Nós podemos olhar para esta palavra conhecimento de pelo menos duas maneiras nesta introdução que fazemos. A primeira delas é conhecimento adquirido de Deus e a segunda dela é conhecimento, não é, da pessoa, saber experimentar, não é, esta pessoa, ter, não é, dados acerca da pessoa. Existem os dados que a pessoa nos forneceu, também dá para dizer conhecimento de Deus por aquilo que Ele próprio nos deu, como informação, como experiência, assim como aquilo que nós temos de dados acerca dele. Uma definição simples de conhecimento é fazer presente aos sentidos a existência de alguma coisa, de alguém. Fazer presente aos sentidos, não é? É perceber a existência, não é? Na sua plenitude ou parcialmente de alguma coisa. Fazer presente aos sentidos. Fica claro que estes dois lados citados aqui, uma é a parte da informação e apresentação, manifestação do próprio Deus, Ele próprio para com o homem. Outra é a parte da observação que o homem faz do que Deus é. Se estes dois são iguais em definição,
disse que o homem que está a descrever, não é? Deus ali, está a falar de Deus ali, conhece Deus, não é? Conheceu Deus, está a dizer o que está certo. Vamos tentar melhorar um bocadinho mais. Se a informação que Deus dá de si próprio é idêntica à visão e à percepção que o homem tem de Deus, então está correto o conhecimento desta pessoa, ou o que ele observou é verdade. É sempre verdade se o que Deus diz de si próprio é o mesmo que eu sei de Deus. Agora eu tenho conhecimento de Deus. Agora isto é uma base, não é? Nós estamos a começar, definimos, entendemos também que Deus é o Criador do universo, ou o Criador que não foi criado. Deus é o Senhor, porque o seu título de Senhor é oriundo de ser o Criador daquilo que está debaixo da sua tutela. Não é? É Senhor por ser o autor da coisa que lhe dá o título de Senhor. É Senhor porque é dono. E tem muito que se pode falar do próprio nome Deus, não é? É sempre um nome que não precisa de muita explicação, mas é o Ser Supremo, Infinito, Perfeito, Criador do Universo, não é? Com todas estas coisas, nós temos dois lados do nosso tema explicados. Conhecimento de Deus, fazer presente, não é, aos nossos sentidos a existência, a presença, o fato de Deus, o fator, a personalidade divina, não é? Fazer presente aos nossos sentidos, nos nossos sentidos, o Ser Supremo, Infinito, Perfeito, Criador do Universo. Quando os nossos sentidos o percebem este ser, nós damos a definição de conhecimento de Deus. Não é? Dito isto, sabemos que estamos a trabalhar na sua palavra para estimular-nos a conhecê-lo. Precisamos de conhecê-lo. É importante que, como seres humanos, o conheçamos. Primeiramente, por causa da condição humana, que precisa muito de voltar para o seu estado original. O homem precisa de voltar para o seu estado original. O seu estado original é ter a imagem e a semelhança de Deus. E isto só ocorre se o conhecer. Sem conhecê-lo, não se pode ter a imagem, não se pode ter as características de Deus. Algo de grande relevo no que eu estou a dizer agora é que dificilmente aquilo que não se conhece se apresenta, ou é impossível que apresentemos o que não conhecemos. Ainda que vamos também dizer que a palavra conhecimento é bem maior do que a ideia da informação adquirida, não é? Da percepção encontrada dentro de uma sequência. Envolve N coisas, tais como um novo nascimento. Isto é para que a pessoa receba sentidos que podem perceber Deus. O novo nascimento é ter toda uma outra personalidade que consegue ouvir, ver, interatuar e generalizadamente perceber Deus.
Aqui vem então o que hoje eu pretendo explorar. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por que se diz isso e tem uma grande expressão? Porque o conhecimento mesmo das coisas comuns da terra é progressivo. Daí que se investe, por exemplo, na educação, anos e anos para que a pessoa, o homem, cresça no conhecimento. Mas um homem que para de aprender, até o que já tinha aprendido anteriormente, pode lhe escapar, pode esquecer. Porque em termos de literatura, nós guardamos a literatura muitas vezes para lembrarmos o que já aprendemos. E não seja desta vez tão complicado aprender como a primeira vez que fomos introduzidos àquela mesma informação ou aquele mesmo conhecimento. Então, com a matéria das classes anteriores, nós conseguimos crescer, progredir nas classes posteriores. O que é que isto expressa? Ontem é um dia que vale para o que ocorre hoje, porque se deu, não é, no dia de ontem, algo que me faz ver o dia de hoje diferente. Eu cresci na visão, houve algum crescimento na visão, valorizando o dia de hoje com o conhecimento de Deus. O dia de amanhã será diferente também. Algo de relevo neste pequeno trecho, é o facto de a informação de 1 mais 1 ser 2 ontem me permitir hoje, ao ver 2 elementos iguais, não passar mais por 1 mais 1 é igual, eu simplesmente vou olhar e direi 2. Assim é que se trabalha mesmo com as crianças. Então, um grande dever é que o conhecimento de Deus é progressivo. E se o conhecimento de Deus é progressivo, diremos igualmente que a revelação é progressiva. Porque revelação é o ver aquilo que não se via até o presente momento. E se o que agora se vê está oculto à maioria, mas eu vejo, quer dizer que eu tenho revelação da coisa. E a revelação vem tanto por iniciativa divina, que é a original parte da revelação, assim como por busca do homem. Se como homens buscamos ao Senhor, Ele se revelará, Ele se fará achado. Então, em Isaías, encontramos este termo que, querendo Deus, poderemos explorar muito mais. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Não é à frente, diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. A parte interessante é a anterior, isto é Isaías 55, versículo 6 e 7, mas o que quero trazer ao de cima aqui é que se o Senhor se pode achar quando se busca, quer dizer que não está à vista, não é a olho nu, não dá para encontrá-lo sem buscá-lo, não se faz presente se a pessoa não o invocar. É preciso este ato de buscar e de invocar para que o Senhor seja achado e se compadeça de alguém e seja feito presente aos sentidos. Existe então
o conhecimento oriundo de uma leitura, porque há muito para aprofundar aqui, até as próprias palavras, teologia e por aí fora, dos muitos termos que são utilizados no que poderia se chamar, não é, estudar Deus ou estudar o decreto de Deus, mas vem o profundo conhecimento que não parte da percepção cerebral, é a percepção que a pessoa que Deus cria no interior do homem tem, adquire, porque com olho Deus não pode ser visto, este olho aqui. Com este ouvido comum, Deus não pode ser ouvido. Só se pode ouvir Deus com o ouvido que Deus concede à pessoa. E só se pode ver Deus com o olho que dá à pessoa. Porque a Bíblia deixa claro, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou estão separados de Deus. Mas uma palavra bem mais simplificada é que pecaram e não podem ver, não podem perceber Deus. Dali, tirarmos a consciência, não é, de que Deus está à sua vista na religião, todas essas coisas que nós conhecemos. Vai a um templo, você vai ver Deus, vai perceber, vai a um culto. Não, esse de coração a pessoa assumir que quer conhecê-lo. Se de coração a pessoa tomar a decisão de ir atrás, não é? Buscar e invocar. Buscar e invocar. Os dois grandes termos definidos por Deus para que Ele seja conhecido. É buscar e invocar. Não é segundo Isaías, é buscar e invocar. A própria palavra buscar tem o seu peso e invocar também tem o seu peso, com o qual vamos lidar em outro momento. Mas vamos nos focar agora no conhecimento progressivo. A constante determinação do homem de eu quero te ver, eu quero te conhecer, Pai, onde estás e tal, faz com que o que sabia ontem, não é, não seja o limite, saberá alguma coisa a mais. E não só algo mais, melhor também. Melhora porque é consistente na busca que faz. Melhora porque não está, digamos, satisfeito com o nível que atingiu. Se o nível de caráter não é questionável, eu luto para ver como é que o caráter de Deus pode ser visto em mim, já que eu estou determinado a ter o caráter de Deus, mas ainda não vi, ainda não consegui produzir exatamente como esperava. Então o que faço? Prossigo em conhecê-lo, porque a batalha toda é o conhecimento de Deus. Até que se conheça Deus, não se tem capacidade de fazer as coisas como Ele espera. E muitas vezes diríamos que não se tem a satisfação que de Deus procede. Não é a sensação de paz, de descanso e de tranquilidade, segundo Ele próprio define. Aqui vem o elemento de o conhecimento de ontem não vale para hoje. É preciso meditar hoje para ter uma experiência específica com Deus hoje que nos vai dar esta luz que nós precisamos hoje. O descanso de hoje, a paz de hoje vem do engajamento que tivemos com Ele hoje. Se então nós temos conhecimento de Deus pelo engajamento que temos com Ele, isto pode ser definido muito simples: aprendizado, personalidade, conhecimento adquire-se por associação, por observação e por instrução. Estes são os básicos: associação, observação e instrução. O que está a adquirir este conhecimento associa-se a quem o tem, observa quem o tem e recebe instrução de quem o tem. Esta sequência faz com que o homem
adquira, absorva a personalidade, não é? Ou o caráter, até mesmo as características que lhe permitem apresentar o resultado desejado, não é? Lhe permitem apresentar o que vem buscando. Se então a pessoa pode apresentar o resultado que busca, no conhecimento de Deus, que é todo-poderoso, vem a habilidade de apresentar resultados que se buscam e, inclusive, foram definidos, humanamente falando, como se fossem impossíveis de apresentar, porque só pelo poder de Deus podem ser apresentados. A melhor notícia aqui é que Deus pode ser achado e pode ser conhecido. Como eu disse, a palavra conhecimento tem maior peso, porque fazer presente aos sentidos da existência de alguém não é a distância. Oh, está ali. Não, isso é um conhecimento vago. O conhecimento profundo, não é, com o qual nós vamos começar, por exemplo, a lidar em próxima ocasião, é o conhecimento de coabitação, é o conhecimento de mistura de personalidades, é o conhecimento da força de um operar no outro e vice-versa, reciprocamente. É intimidade de si só. Eu não fui nem mesmo por este caminho na definição, mas com cada palavra vem uma definição mais exata, porque o conhecimento é progressivo. Aqui vamos ver algo de grande importância, é que conhecer a Deus não parte de ler a seu respeito. Por exemplo, quem conhece as histórias, não é, da Bíblia, quem conhece a geografia da Bíblia, quem conhece, por exemplo, a questão literal, a questão das coisas literárias, dos textos bíblicos, tem uma interpretação, pelo menos a mais aproximada em termos de discurso. Quem tem uma hermenêutica muito exata, vamos dizer, a mais fina possível, não adquiriu ainda o conhecimento de Deus, porque tem que chegar a ter experiência com Ele. Sem ter experiência com Ele, não podemos combinar o conhecimento que a pessoa tem versus o que a pessoa conhecida diz de si só. Estes dois têm que combinar, como eu disse logo no começo. O que Deus diz de si próprio tem que combinar com o que eu conheço dele, o que eu vejo dele. Deus diz que é, por exemplo, um fogo consumidor. Se eu não tenho alguma experiência de Deus ter consumido alguma coisa, o meu conhecimento é vago, é teórico, e há um conhecimento que se busca de intimidade, que é na prática. Ainda melhor, o ensino, por exemplo, da Bíblia, nós vemos por tudo quanto é canto o ensino teórico, que em várias ocasiões produz quase nenhum caráter de Deus na vida da pessoa. Muita gente aprende, poucos sabem fazer o mínimo do que Deus deseja, porque até termina em uma instituição, um grupo reunido e tudo mais. Mas o caráter de Deus, o que Deus espera de nós, tal como Jesus ter dito, farão as mesmas obras que eu faço. Você não encontra isso, porque o conhecimento de Deus que se tem é teórico, não é exato. Aí alguém logo perguntaria, nós conhecemos o Evangelho exatamente para que creamos em Deus e ponto final. Não, Jesus disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras. Ainda melhor, nós podemos ser fortes em compreender que Deus não trouxe a nós um conhecimento histórico necessariamente. Não é dispensável o conhecimento histórico, por exemplo, sobre Moisés, sobre Jesus, sobre Pedro, sobre João, mas o conhecimento que Deus quer é
do próprio Deus que ali esteve, não da história sobre Pedro e outros, porque ensinar história, isso ensina-se por tudo quanto é canto. História de Israel, mas por que um judeu não tem logo conhecimento de Deus? Mas ele conhece a história, porque eles aprendem melhor, historicamente falando, que nós aqui, que somos chamados cristãos. Eles têm grande exatidão no conhecimento, não é, da trajetória da sua nação, o que ocorreu ali, os acontecimentos exatos neste lugar. Todavia, não conhecem Deus, Criador do céu e da terra. Porque uma coisa é ter experiência com Deus, outra coisa é conhecer uma história acerca de alguém que teve esta experiência. A última palavra é saber que tudo que nós conhecemos descrito aqui é relato da experiência de alguém. Neste caso, nós poderemos desenvolver isso sabendo que a experiência do outro que eu estou a citar aqui me faz inferior a ele que teve a experiência. Deste modo, eu quero te incentivar, conheçamos nós individualmente. Citei duas coisas, buscar e invocar. São dois passos importantes para o conhecimento. Adote-os agora, com tudo que já ouviste. E enquanto o fazes, Deus te abençoe muito. Amém. Este é o espaço da Espada do Espírito em Ação. Jesus Cristo salva, cura, liberta, abençoa, batiza com o Espírito Santo, com fogo e muito mais. Jesus Cristo é a solução para toda a humanidade. Para mais informações, contacte os terminais telefónicos 945 71 68 75 997 08 33 00. O nosso WhatsApp 945 71 68 75. Website www.giftsabino.com. E-mail igrejaee@gmail.com. Facebook, Instagram, Twitter EEINTL. Caixa Postal 374. Espaço da Espada do Espírito em Ação. Amado, esta é a oportunidade de começar a conhecê-lo. Está disponível. Ora comigo assim. Diga: Senhor Jesus, eu quero te conhecer. Eu me arrependo da vida que levei até hoje. Perdoa-me de cada pecado e purifica-me com teu sangue precioso de toda a injustiça. Salva-me do presente século. Entra no meu coração hoje e sê Senhor da minha vida e Salvador da minha alma. Assim te aceito hoje. Eu te agradeço pela tua salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do lugar em que te encontras, levante a tua mão. Vamos decretar palavras de bênção. Pai, te exaltamos e te glorificamos pelas vidas que estão do outro lado. No ponto da necessidade de cada um, intervenha hoje. Aquele que está enfermo nesta hora, toque-o para a cura. Ser curado agora pelas chagas de Jesus. Na tua casa, receba espírito de unidade. Receba paz, receba reconciliação. O teu negócio receba o toque do Senhor e prospere no nome de Jesus Cristo. Tudo que representa cadeias na tua vida, empecilho, seja destruído agora pela mão direita do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amado, eu te vejo livre e abençoado. Regozija-te. Eu me despeço agora. Este é o apóstolo Gift Sabino te fazendo lembrar que o inimigo foi derrotado. Jesus Cristo está exaltado. Brevemente vem. Até amanhã. Amém. Este é o espaço da Espada do Espírito em Ação. Jesus Cristo salva, cura, liberta, abençoa, batiza com o Espírito Santo, com fogo e muito mais. Jesus Cristo é a solução para toda a humanidade.
Para mais informações, contacte os terminais telefónicos 945 71 68 75 997 08 33 00. O nosso WhatsApp 945 71 68 75. Website www.giftsabino.com. E-mail igrejaee@gmail.com. Facebook, Instagram, Twitter IEEINTL. Caixa Postal 374. Espaço da Espada do Espírito em Ação.